Saudações positivas, galera da internet, você que nos acompanha aí nesta nossa maratona que nós estamos realizando nesses últimos dias. Uma alegria muito grande estar aqui com você, muito prazer novamente. Meu nome é Anderson e vamos dar continuidade nesta maratona, trazendo cada vez mais conteúdos que vão enriquecer o seu conhecimento. Eu sou Anderson Cruz e estou trazendo aqui para você o conteúdo relacionado a hardware, robótica, inteligência artificial. São os recursos que nós temos hoje à nossa disposição para realizar as mais diversificadas tarefas. No assunto de hoje, eu vou falar sobre placa-mãe. Esse importante dispositivo, esse componente dos desktops, fundamental para que tudo possa funcionar de uma forma bem adequada, coerente e que dê o resultado que nós esperamos. Então, nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Antes de entrar no assunto, quero lembrar você novamente que assista aos outros conteúdos que nós temos disponíveis, que são as aulas de informática, de inglês, de games e de comportamento pessoal e profissional, que são importantíssimas também para enriquecer o seu currículo, enriquecer a sua trajetória de vida, permitindo que você evolua cada dia mais e que você conquiste cada vez mais o sucesso tão merecido que você tem e que você terá, sem dúvida alguma. Ok? Vamos então dar início ao nosso conteúdo. Como já falei, o nosso tema de hoje, dentro dos componentes de hardware, é placa-mãe. Bom, como sempre nós temos os nossos objetivos de aula para cada encontro que a gente tem, hoje eu vou apresentar o conceito e aplicação relacionada ao componente chamado de placa-mãe, dentro de um dispositivo desktop. Por quê? Porque a placa-mãe hoje ela está presente em diversos tipos de dispositivo, mas o conceito inicial de placa-mãe vem do dispositivo chamado desktop, que é o nosso computador convencional. Lógico que existem placas mãe relacionadas a notebook, relacionadas a smartphones, smart TV, ou seja, um micro-ondas tem uma placa-mãe, uma lavadora de roupas hoje que tem determinadas programações, em vários modelos ela tem uma placa-mãe. Uma geladeira, que também tem alguns recursos tecnológicos, ela tem uma placa-mãe. A placa-mãe ela está presente em todos os dispositivos, mas na nossa abordagem é um pouco da trajetória dos componentes específicos para o desktop. Vamos lá então, nosso índice de aula, vamos ter esta introdução, vamos passar para os conceitos, os componentes e vamos concluir. Você vai observar que a placa-mãe é um componente que vai te permitir um conhecimento ainda maior da parte de elétrica e eletrônica. Vai ser muito legal esse conteúdo. Vamos lá então? Você sabe a resposta? O que é uma placa-mãe? E qual a sua importância? Você já sabe. Qual é a importância de uma placa-mãe? A placa-mãe, o termo placa-mãe, vem do inglês e motherboard, se você separar a palavra, mother significa mãe, board é placa. Então, no inglês, juntando essas duas palavras, nós temos uma nova palavra que é mainboard, ok? Ou que no caso a placa seria mainboard, né? A placa mãe é motherboard. Perdão. E essa placa, ela é uma parte fundamental do computador por conectar todos os dispositivos, interligar os componentes, memória RAM, processador, disco rígido, placa gráfica, placas off de redes de comunicação. Todo dispositivo acoplado a ela terá a transmissão de energia, terá troca de informações. Ela concentra os principais componentes do computador
ou do dispositivo desktop que nós estamos falando aqui, que pode ser tanto em torre quanto em desktop, que a gente fala que é mesa, que é aquele deitado. Ele vai então fazer essa união, ele vai ligar esses pontos. Então, as placas, né, resumidamente, elas são aparelhos que recebem ou enviam as informações para o computador. Nós temos então diversos componentes que estarão ligados aí nesse computador, que é os dispositivos que nós vimos ali nos outros dias anteriores. Esses dispositivos precisam mandar informações ou receber informações. Todos eles conectados à placa-mãe, permite que isso venha a acontecer. Na próxima imagem, eu separei aqui para você uma placa-mãe convencional, ou seja, aquela que é denominada por uso padrão, independente da sua marca, independente da sua fabricante. Nós temos diversas fabricantes de placas-mãe. Aqui nós temos os principais componentes, como alimentação da CPU, dissipador de calor, conector de processador, de ventoinha, de módulo de memória, de ventoinha do sistema, do interruptor de intrusão, botão de alimentação, botão da alimentação PSU ATX, os conectores de leitor de cartão, do painel frontal, que geralmente o pessoal acha muito difícil fazer a conexão do painel frontal, mas nos vídeos anteriores, lá no comecinho, quando eu falei sobre como montar um PC em 1 hora, você vai encontrar lá um passo a passo que te orienta a fazer a conexão correta do painel frontal sem muita dor de cabeça, praticamente nenhuma, porque é só seguir uma regrinha padrão. Então, aqui estão enumerados os principais componentes de uma placa-mãe. Depois, quando este vídeo estiver disponível em offline, pause o vídeo, volte a assistir, pause o vídeo e observe cada número, cada componente. Veja que foi elencado aqui apenas os principais, mas tem muitos outros componentes dentro da placa-mãe que você pode fazer uma pesquisa e buscar mais informações. Por quê? Para agregar o conhecimento. A placa-mãe é um circuito eletrônico complexo. Você pode perceber as trilhas que nós temos, que são aqueles pequenos riscos, né? Bem próximos, milimetricamente posicionados. A fabricação de uma placa-mãe hoje em dia, ela não é de forma artesanal, manual, como conta a história do desenvolvimento dos computadores. Existem alguns filmes que você pode buscar para assistir, que vão contar principalmente a história da fundação da Apple, certo? E dentro dessa história vão falar que os jovens lá, Steve Jobs e Steve Wozniak, estavam numa garagem e lá eles fabricavam placas. Que aquele circuito ele era já complexo, sim, porém havia a possibilidade de você fazer uma montagem manual. Hoje já é complicado. Então, quando se trata também do assunto reparo de placa-mãe, serviço de reparo, alguns componentes são possíveis você fazer a substituição através da mão humana, através de você tirar uma solda de um produto e colocar outro, mas a fabricação em grande escala da placa-mãe, ela hoje está responsável pelas grandes empresas que contêm máquinas, outros computadores, outros aparelhos que fabricam aí a placa-mãe, certo? Então aqui nós temos o esquema de uma placa-mãe padrão para que você possa estar iniciando os seus estudos e conhecendo os componentes, ou relembrando caso tenha deixado passar algum. Um dos componentes importantíssimos da placa-mãe é o chipset. Por que ele é importantíssimo? O chipset ele é um chip que tem por objetivo controlar vários componentes da placa-mãe, como por exemplo os barramentos, que nós vamos falar daqui a pouco. Ele também controla o acesso à memória, envia e recebe informações do teclado, do mouse,
ou de outras saídas de informação ou entradas de informação que nós tenhamos. Ele estabelece uma comunicação entre o processador e a memória RAM. É comum nas placas existir chips controladores chamados L1 e L2, que é a ponte norte e ponte sul. A ponte sul ela tem uma função de controlar dispositivos, assim como a ponte norte também tem, certo? E para que isso ocorra de uma forma rápida no acesso às informações, essa distribuição faz com que a placa-mãe, ao mesmo tempo, controle dois pontos importantes de tráfego de informação, dando mais velocidade, produzindo assim então um resultado de resposta mais rápido. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas pontes, vamos entender o que essas duas pontes fazem. A ponte sul, também chamada de South Bridge, é a ponte que controla os dispositivos de entrada e de saída do computador. Lembra que no vídeo anterior, no nosso encontro anterior, você já viu os dispositivos que nós temos numa máquina. Então eu tenho dispositivo de entrada, de saída, entrada e saída, dispositivos diversos dentro de uma máquina. Então a ponte sul, que é o chip que está ali na máquina, indicado inclusive na imagem para você localizá-lo, ele cuida então dos dispositivos de entrada e de saída do computador. Já a ponte norte ela controla as memórias e os barramentos. Então ela vai controlar tudo que passa pela memória RAM, certo? Pelos slots de memória RAM e pelos barramentos de vídeo, que são as placas que a gente vai ter conectadas ali na placa-mãe. Inclusive, caso o processador faça esse serviço também, as informações que o processador precisa, ele vai atrás da ponte norte para fazer esse controle. E a ponte norte dá esse direcionamento aí. Então, ponte norte e ponte sul. Para ficar um exemplo mais lúdico, né, mais didático, nós temos aqui uma imagem onde nós temos então essa visualização. Eu tenho então a ponte norte, North Bridge, e a ponte sul, South Bridge. A ponte norte controla os barramentos, ou seja, onde estão conectados os pentes de memória, onde estão conectadas as placas, que podem estar conectadas às PCI Express, à AGP, e enquanto isso, a ponte sul controla os HDs, controla as portas de comunicação, controla as portas USB, os slots de PCI da máquina relacionados a outros dispositivos, como placas de rede off-board, o som da máquina. Essa divisão das atividades é que proporciona que a placa-mãe então controle todo o funcionamento de um determinado dispositivo. É importantíssimo lembrar ponte norte e ponte sul. Ponte norte, ela cuida dos nossos barramentos de vídeo. Ela cuida da qualidade da imagem que será traçada. Perceba que existe ali uma ligação com o CPU, que é a unidade central de processamento. É a CPU, a unidade central de processamento. Por que ela tem essa conexão direta ali? Porque ela tem que transmitir as informações e receber as informações do processador. E se o processador tem um sistema de processamento de área gráfica, a ponte norte tem que estar conectada. E embaixo, então, ponte sul, o restante dos dispositivos. O soquete de processador. O soquete de processador, ele é o local onde é encaixado o processador, a CPU. Aqui eu faço um parêntese importantíssimo, para que você jamais esqueça.
CPU não é a caixa que você coloca debaixo do braço para levar para o técnico. CPU é a unidade central de processamento, é o processador. Essa caixa que você coloca debaixo do braço para levar para o técnico é o nosso gabinete. Dentro do gabinete, nós temos todos os componentes relacionados ao funcionamento do computador. Então é importantíssimo lembrar desse detalhe. Já o local onde é encaixado o processador, na placa-mãe, nós chamamos de socket. Assim, cada processador tem um número diferente de pinos de conexão que devem ser adaptados ao seu socket específico, de acordo com o fabricante. Ou seja, a placa-mãe ela deve ser construída para suportar um determinado processador específico. Então, você quando for montar o seu computador ou quando for fazer um upgrade na sua máquina, você tem que observar esse detalhe. Qual é o socket de processador que a sua máquina suporta? Até que linha de processador a sua máquina suporta? Mas Anderson, onde eu vou pegar essas informações? Aí entra um outro critério importantíssimo, no manual de instruções da sua placa-mãe. Ih, Anderson, mas eu não tenho mais o manual, nem sei onde foi parar. Você, olhando para a sua placa-mãe, assim como todo componente de informática, ela tem um código de fabricação bem grande, bem próximo ao nome do fabricante na sua placa. Esta é a identificação do modelo de fabricação. Você anota este modelo de fabricação, ou você tira uma foto para você poder observar esse modelo, e você vai até o site do fabricante. No site do fabricante, geralmente, ele possui as versões de download do manual da placa-mãe, que vai poder te dar todas essas informações. Que tipo de módulos de memória você pode acoplar a ela, que tipo de processador você pode acoplar a ela e outras informações importantes para o uso constante dessa placa-mãe. Então, fica o registro importantíssimo que para cada componente que você for incluir na sua placa-mãe, você deve observar as especificações do fabricante. Onde estão essas especificações? Geralmente no manual de instrução. No próprio site da empresa, você pode localizar essas informações ou fazer o download da versão online do manual de informações. E agora, nós temos o BIOS ou a BIOS. A BIOS, como nós geralmente falamos, que é o Basic Input Output System, que no nosso caso seria o sistema básico de entrada e saída. Então nós temos o BIOS, porque o sistema é um aplicativo destinado a realizar algumas tarefas básicas no momento em que o computador ele é ligado. Então, fazendo uma verificação de todos os hardwares que estão conectados até a inicialização do sistema operacional. Então, a função do BIOS, que é dentro deste pequeno chip, contém um sistema de código que vai analisar se todos os dispositivos de hardware que estão conectados àquela placa-mãe ou que estão integrados a ela estão funcionando de forma correta. É aquela tela inicial em que geralmente, agora dificilmente nós vemos, porque os sistemas operacionais eles não exibem, ou melhor, não é que eles não exibem, eles iniciam de uma determinada forma que você não percebe que o BIOS entrou em ação. Tá? Então, principalmente com os computadores mais modernos que têm uma tecnologia de acesso a dados SSD, a inicialização do sistema operacional ficou mais rápida. E a BIOS, por consequência também das máquinas, é muito mais rápida. Então, você hoje não percebe. Nas máquinas mais antigas, você tendo acesso, você vai observar que o processo de inicialização, o processo de boot era bem mais lento. Então, você conseguia visualizar ele carregando a memória, ele carregando as conexões, verificando o teclado, o mouse. Então, esta função é a função do BIOS.
vamos falar sobre a bateria. Por que nós temos que ter uma bateria no computador? Porque através dela é que as informações que estão gravadas no BIOS permaneçam ativas, pois senão a máquina desligando ou com pouca bateria ou nenhuma bateria não vai armazenar as informações. Então é um componente que nós temos que trocar também a um determinado tempo, porque ele vai desgastando. E aí quando eu percebo? Eu percebo a partir do momento em que as informações que eu estou colocando no BIOS, elas vão sendo perdidas. Toda vez que eu ligo a máquina, eu tenho que acessar o BIOS novamente. Já é o momento de trocar a sua bateria. A bateria ela é feita de lítio, que então mantém as informações dentro da memória ROM, que seria, no caso, o meu BIOS. A memória ROM do computador é uma memória de acesso único, tá? Read Only Memory, tá? Memória que eu não posso alterá-la constantemente. São as informações fundamentais das placas. Nas placas atuais, a principal função é garantir o funcionamento do relógio interno do computador, permitindo assim então que você tenha uma atualização da máquina com relação ao tempo em si. Não se esqueça que em vídeos anteriores eu comentei com vocês sobre o bug do milênio, que era um problema com relação à data. Então, os acertos que precisavam ser feitos e precisam ser feitos com relação à data e à hora dependem também dessas informações que a bateria vai manter ali registrada. Os jumpers, eles são pequenos bloquinhos de plástico que contêm um material metálico dentro dele. Eles são colocados nos pinos das placas-mãe conforme eles são inseridos, fazendo então as configurações do computador que podem ser modificadas. Há alguns que podem se conectar os cabos do gabinete para uma conexão de saída auxiliar, que geralmente ficam localizadas no gabinete, que são as chamadas portas USB e de áudio. Então o jumper ele fecha um circuito. Então você vai encontrar nas placas algumas pequenas pontas de metal, como essa da imagem, no lado esquerdo da sua tela, e do lado direito nós temos aqui o exemplo de um circuito fechado. Aqui nesse exemplo da direita você vai observar que está escrito CMOS, ou seja, eu posso zerar as informações que estão no meu BIOS de forma em hardware, fazendo a modificação desse jumper. Então você tem um determinado cliente, você está fazendo a manutenção, e esse cliente colocou uma senha dentro do BIOS da máquina que você não consegue acessar. Então o que nós fazemos? Nós abrimos a máquina e fazemos ali a remoção desse pino, ligamos a máquina de novo e aí ele volta ao seu estado de fábrica, zerando as configurações do BIOS para que você possa ter acesso às informações então do BIOS para poder fazer as manutenções da maneira que você precisa. Então o jumper ele também era muito utilizado nos dispositivos de dados, como leitor de CD, os HDs mais antigos para determinar qual que era o HD primário ou secundário, através dos cabos IDE que transmitiam essas informações. Então eu tinha que configurar através do jumper, na posição, qual que era o meu dispositivo mestre, qual que era o meu dispositivo escravo, para poder ter o boot, a sequência de boot. Então era tudo feito muito de forma manual, que hoje, lógico, com o avanço da tecnologia, tornou-se mais prático, mais fácil. Posso garantir para você, montar um computador hoje ou fazer uma manutenção no computador hoje, com certeza é muito mais fácil do que antigamente. Seguindo o nosso então conteúdo, vamos para as portas de entrada. As portas de entrada de informações ficam geralmente na parte lateral da sua placa-mãe. Então ela possui as portas PS2, as portas que são as portas de comunicação do mouse e do teclado.
Nós temos a porta de vídeo, que pode ser uma VGA ou uma HDMI, as portas de rede, que é a porta LAN, as portas USB, que são as portas de transmissão de energia e dado, 2.0, USB 3.0, que geralmente vem indicada com o miolo, né, na cor azul. Nós temos as placas de conexão óptica, placas de saída de cabo coaxial, portas relacionadas ao som, que é o microfone, que é o fone de ouvido, a entrada, a saída de áudio com maior qualidade. Então essas portas de entrada e portas de saída também, por que não, são as minhas portas de comunicação. Através dela eu consigo então transmitir informações para dentro da placa-mãe ou a placa-mãe emitir essas informações para os dispositivos. O que é importante lembrar quando nós falamos dessas portas é que nós estamos falando das placas-mãe modernas. As placas antigas, todos esses dispositivos eram chamados de off-board, ou seja, não estavam incluídos na placa. Eles foram incluídos com o passar do tempo. Então imagine o tamanho do computador tendo que colocar somente uma placa de vídeo off-board, uma placa de rede off-board, uma placa de som off-board. A placa-mãe tinha que ter alguns conectores que nós vamos conhecer daqui a pouquinho. Então essas portas transmitem as informações. Então nós temos aqui visualmente um exemplo dessa distribuição. Falando desses componentes que eram integrados na placa-mãe, nós temos que falar dos slots. É através dos slots, que é um encaixe de plástico, que tem dentro dele contatos em ouro, mas numa gramatura de ouro muito baixa, que está presente na placa-mãe com a finalidade de encaixar as placas que você vai fazer uso. Ele é responsável por fazer a ligação entre os periféricos e o barramento. O barramento é esta comunicação de dados que nós temos através desse dispositivo que está conectado. O que é importante lembrar é que nós temos os slots como conectores para transmitir essas informações. Aqui nessa parte eu vou lembrar você de quando nós falamos em vídeo anterior sobre a manutenção preventiva e corretiva, eu comentei com você sobre a oxidação. A oxidação ela é transmitida, ou melhor, ela é ocasionada pela umidade do ar. A umidade do ar vai então adentrar na sua máquina através da circulação de ar, permitindo então que haja essa oxidação. Como é que eu faço essa remoção? Através de uma limpeza com álcool isopropílico ou utilizando uma borracha. Geralmente aconselha-se a borracha branca, porque ela não tem tantos aditivos químicos para coloração, permitindo que você faça essa remoção da oxidação e os contatos voltem a fazer a transmissão das informações. Temos então os slots de memória. Os slots de memória são utilizados para conectar, obviamente, as memórias, que podem ser DDR2, DDR3, DDR4, dependendo do modelo da placa-mãe que você esteja utilizando. Vale lembrar, como aqui nesse vídeo mesmo, nessa nossa conversa, eu já orientei a vocês que devemos observar o modelo da nossa placa-mãe. Observando o modelo da nossa placa-mãe, você vai saber qual é o tipo de memória RAM que você vai poder utilizar para ter um melhor desempenho dessa sua placa. Nós temos também os slots de conexão. Aqui eu estou mostrando os slots de conexão de dados, que seria no caso o SATA e o IDE. Esses slots de conexão de HDs, de drivers ópticos, de CD, DVD, eles são chamados na imagem à direita de IDE e na imagem esquerda o SATA. Então o IDE é o precursor, ele é o antecessor, da SATA, que é a comunicação digital que nós temos na transmissão de dados. Então, quando eu falei para você que nós precisávamos fazer a configuração através de jumpers num dispositivo como o HD ou num DVD, leitor de DVD,
era justamente por causa dos IDEs, que são os conectores mais antigos de dados. Já o SATA, ele consegue identificar através de qual SATA você colocou, para que ele possa determinar qual que é o meu dispositivo mestre, que é aquele que vai conter o sistema operacional, para fazer com que o dispositivo, a máquina, funcione. Nós temos os slots de expansão. Utilizando a mesma imagem anterior, o slot de expansão, eles são inseridos na placa-mãe para possibilitar a inserção de novos recursos nessa placa. Neles são possíveis conectar placas de rede, modem, placa de som. Os mais utilizados são os slots PCI, PCI Express, AGP, ISA, que são encontrados nas placas-mães mais antigas. Então aqui na imagem nós temos um exemplo dos diversos slots disponíveis. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre o barramento e aí você vai entender o porquê dessa diferenciação de quantidade de vias, né, de acesso à transmissão de dados. Vamos falar ainda dentro dos slots de expansão, especificamente os slots de vídeo. O vídeo, a cada evolução que nós temos nos dispositivos, ele exige mais tanto do processador quanto da placa-mãe, ao ponto de ser necessário, caso você precise, né, trabalhar com edições de vídeo, desenvolvimento de games, ter uma placa de vídeo off-board, porque ela vai ter na própria placa um processador que vai cuidar dessa questão gráfica, permitindo que você então tenha o processador da máquina livre para outras tarefas. Para que você faça essa conexão, nós precisamos ter um slot específico desenvolvido para esse tráfego de informações relacionadas ao vídeo. Temos os conectores de alimentação, que são os conectores que vão receber os cabos da fonte de alimentação, que ela pode ser composta por 24 pinos. Esses pinos são posicionados e conectados nos conectores aqui que eu tenho na parte de baixo, nos modelos AT e no modelo, no modelo AT e no modelo ATX. O que eu quero exibir aqui para você é que hoje não tem como você fazer a conexão de forma errada. Por quê? Porque o conector aqui da fonte de alimentação, ele é de encaixe único e preciso. Não tem como você colocar ele de forma invertida. Nos computadores mais antigos, ele não tinha essa função. E ele tinha dois fios separados, né? Dois conjuntos de fios separados. Se fizesse a conexão aqui de forma invertida, quando eu ligava a máquina, poderia acontecer uma queima do dispositivo. Então tinha que ter um cuidado muito maior. Hoje não. Hoje você pega o componente, conecta ali na fonte de alimentação a sua placa-mãe e pronto. Não tem problema algum. Falando sobre os barramentos. Os barramentos, eles são as vias de comunicação padrão por onde se transmite as informações que são usadas para conectar os dispositivos do computador. Processador, memória RAM. O tipo do barramento vai depender do tipo de ligação desse dispositivo no seu computador. Eles podem estar localizados na própria placa-mãe do computador, que seja on-board, que são os encaixes, né, os seus conectores. Os barramentos internos podem também, a cada slot, possuir um barramento específico, que é a denominação ISA, PCI, SCSI, que é o SCSI, IDE, AGP, dentre vários outros, PCI Express. Eles também podem estar no gabinete do computador, geralmente na parte de trás dele, onde nós chamamos de portas ou de barramentos externos. Para que os barramentos possam usar, ou melhor, para que os periféricos possam usar os barramentos, é necessário que cada placa seja compatível com um determinado tipo de barramento. O grande ganho obtido com esses barramentos é a padronização.
visto que, sendo o conector compatível com a placa de qualquer fornecedor, poderá então ser instalada nos barramentos do seu computador. E aí você tem então uma variedade muito grande. Lembra que eu comentei nos vídeos, em um dos vídeos anteriores, sobre a arquitetura aberta e a arquitetura fechada. A arquitetura aberta permite que você tenha diversos fabricantes para diversos dispositivos. A arquitetura fechada, ela respeita um único fabricante. Então todos os dispositivos para aquele determinado desktop ou notebook ou tablet devem ser utilizados da empresa específica fabricante. O barramento ISA, que é o Industry Standard Architecture, ele é usado nas placas de expansão, são os componentes do computador que tenham um formato de placa, como placa de som, placa de rede, placa de vídeo. Ele era muito utilizado nos computadores da IBM e é um dos mais antigos, o barramento ISA, praticamente um dos primeiros formatos de barramento. As placas eram maiores. Depois, na evolução, vieram os barramentos PCI, Peripheral Component Interconnect. Ele é usado também em placa de expansão, assim como o barramento anterior, que é o ISA, surgiu no mercado para substituir o ISA e utiliza uma tecnologia chamada de Plug and Play. É um recurso que permite que a placa instalada num determinado slot seja automaticamente reconhecida. Plug and Play, fazendo a tradução, é connect e ligue. Então você conecta o dispositivo, liga, ele vai tentar a própria máquina fazer a instalação. Isso facilitou muito no momento de você instalar novos equipamentos no seu computador. Uma das características é que ele é compartilhado por todos os dispositivos conectados. Então a taxa de transferência vai depender da quantidade de equipamento do computador que vai estar usando esse barramento. O barramento AGP, até o lançamento desse barramento AGP, as placas de vídeo eram instaladas conectadas no PCI. O AGP, então, é a primeira forma de comunicação, de transmissão de dados específicas para vídeo. A taxa de transferência máxima teórica do barramento PCI 32 bits é de 33 MHz. A taxa de transferência máxima teórica do barramento PCI 32 bits utilizando 33 MHz era de 133 megabytes, que é uma taxa insuficiente para você rodar jogos de 3D, para você trabalhar com gráfico de alta resolução, o que limitava muito a utilização como um todo. Além da sua baixa transferência, o barramento PCI ele tinha outro problema, ele estava sufocado. A arquitetura de chips que era utilizada para as pontes, que utiliza o barramento PCI para a comunicação do circuito, da ponte norte com a ponte sul, fora outras atividades que ele tinha, ou melhor, cada barramento tinha uma placa, fazia com que então a taxa de resposta, o tempo de resposta fosse muito limitado. Então, qualquer dispositivo podia ser instalado nesse PCI, que depois então o AGP, digamos assim, veio dedicar-se ao vídeo. A última versão do barramento AGP foi chamada de terceira geração, foi desenvolvida até novembro dos anos 2000. Depois do AGP veio a sua evolução, que é o PCI Express. O PCI Express, a sua maior característica é a capacidade de trabalhar com lines ou pistas, vias de transmissão de dados. Para facilitar esse entendimento, pense da seguinte forma. Pensa numa rodovia. Quanto mais faixas você tem, mais carros você pode trafegar por elas. Então, quanto mais vias eu tenho, quanto mais guias de conexão eu tenho, mais condição de tráfego eu tenho para poder transmitir. Na imagem aqui, eu tenho os 4 principais modelos aqui de quantidade de vias possíveis para que você possa ter na opção de escolha. Então, partindo do princípio que quanto mais vias, mais dados eu consigo, a placa que você tiver 16x,
uma PCI Express x16 ela pode ser considerada mais veloz do que uma PCI Express x1. O barramento IDE, que é o Integrated Drive Electronics, que é então a conexão para as unidades de armazenamento mais antigas, os HDs mais antigos, os leitores de CD e DVD mais antigos. Além desses, outros barramentos utilizados para várias finalidades para conectar microprocessador, entradas USB e outros dispositivos de comunicação, perdão, de comunicação de dados principalmente. Enfim, qual é a nossa conclusão? Nós estudamos hoje então sobre as placas mãe, vemos os seus principais componentes, vemos como ela transmite as informações, vemos os dispositivos que podem ser acoplados, nós temos as placas-mães com componentes on-board integrados dentro dela e os componentes off-board que serão conectados a ela, para que possa então existir uma transmissão de informações e de dados. Vimos também a importância de se ter acesso ao modelo da placa-mãe de acordo com a sua necessidade. Então, onde eu vou buscar esse modelo? Na própria placa-mãe. Se você não tiver o manual de instruções, você pode acessar o site do fabricante e lá buscar as informações relacionadas à sua placa-mãe para poder fazer o seu upgrade, respeitando então as características básicas dela. Agora é com você. Continue fazendo os seus estudos, pesquise mais sobre o assunto. Caso você tenha dúvidas, deixe as suas dúvidas nos nossos comentários e assim que possível a gente entra para responder. Compartilhe essa informação. Converse com seu instrutor se você já é aluno, se você já é aluna. Se ainda não é e tiver interesse, converse com o pessoal que cuida das nossas redes sociais. Falando em redes sociais e de curso, se você está participando assiduamente de toda essa maratona, observe nas redes sociais as regras para você receber o seu certificado de participação. Acompanhe lá as informações, siga as instruções. E para finalizar, como sempre, você sabe a resposta? Quais são as características de uma placa-mãe para servidor? Qual é a diferença? O que ela tem a mais? Quais são os recursos que eu posso utilizar nessa placa-mãe? Ela pode ser uma placa-mãe específica para um servidor, ou melhor, ela é uma placa-mãe específica para o servidor, dependendo do tipo de servidor que você vai montar. Então, quais são as características de uma placa-mãe para um servidor? Pesquise, informe-se, anote as suas respostas, compartilhe conosco a sua resposta, para que você possa depois receber o seu certificado. Enfim, o meu muito obrigado por você ter acompanhado esse conteúdo comigo hoje. Saudações positivas, continue sempre fazendo os processos de higienização independente do tempo, para que você tenha a sua saúde muito bem guardada e das pessoas que você ama também. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. Tchau!